Graça e paz, povo lindo do Senhor, que hoje seja o melhor dia da sua vida. Estamos aí mais uma vez com o estudo bíblico, o estudo da semana dessa revista que a gente dá continuidade. Pessoas como nós, personagens do Antigo Testamento, da editora cristã evangélica, que você encontra ela em qualquer livraria evangélica. O estudo dessa semana é sobre Sara e tem como tema Sara, mãe das mulheres crentes. Mais uma vez, Sara, mãe das mulheres crentes. E o texto base para nós encontra-se em Hebreus capítulo 11, versículo 11, que diz o seguinte: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Mais uma vez, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém? A gente vai aprender aqui 3 tópicos e antes de começar a falar eu queria só dizer quais são os tópicos. O primeiro tópico é sobre Sara ser uma mulher frágil. O segundo tópico é sobre Sara esperar contra a esperança. E o terceiro tópico é em Sara tornar-se uma mulher padrão. No meio da sua história, no meio do que a gente vai ver, a gente vai perceber 3 coisas. Sara, uma mulher frágil, foi uma mulher frágil. Depois Sara, ela precisou crer contra a esperança e depois ela tornou-se uma mulher padrão. O escritor dessa revistinha, ele começa dizendo para nós que não só Sara, mas muitos outros personagens bíblicos teve altos e baixos na vida. Momentos que precisavam crer em um milagre, momentos que desacreditavam ou ficavam desesperançados pelas circunstâncias e dificuldades que passavam na sua vida. E assim, ele começa a dizer que foi a história de Sara, que aos 90 anos de idade recebeu uma promessa para ter um filho, que ela acabou naquele momento desacreditando a ponto de ficar rindo. Mas o escritor diz para nós que é nesse meio, nessas circunstâncias, são nessas situações que a gente precisa acreditar, porque a promessa foi dada por Deus. Quem prometeu foi Deus. Há uma diferença enorme em promessas e profetadas. Promessas, quando Deus promete, Ele vai cumprir. Hoje, alguns homens, algumas mulheres que se dizem de Deus porque não são, começam a dar profetadas, falar o que Deus não fala, profetizar o que Deus não manda profetizar, apenas para agradar seu coração, apenas para falar algo que você se sinta feliz. E aí onde a gente vê muita gente se frustrando por acreditar que a profecia não se cumpriu, por acreditar que Deus tinha falado e não se cumpriu, se bem que precisamos entender que não foi Deus. Quando Deus promete, Deus cumpre. E é nesse mesmo propósito que o escritor começa a dizer que Sara, ela era uma mulher, no primeiro tópico, uma mulher frágil ou vulnerável, porque quando a promessa chegou, ela desacreditou. Quando o anjo chega dizendo, olha, você vai ter um filho, ela com 90 anos de idade, ela fica rindo. Mas como eu posso ter um filho já sendo idosa? Como eu posso ter um filho já nessa idade? E a segunda coisa é que quando o anjo vai dizer assim, por que ela riu? Ela mente, dizendo, não foi isso que eu fiz não. Estou resumindo para ficar mais fácil. Mas aqui a gente vai entender 2 coisas. Quando Deus promete, como eu falei, Ele vai cumprir, mesmo que a gente não acredite. Sara riu por desacreditar naquilo que Deus tinha dito que ia acontecer. Você e eu nos tornamos fracos, nos tornamos frágeis, nos tornamos seres humanos comuns quando desacreditamos no que Deus promete. Nós precisamos ser pessoas de fé, pessoas que façam muito mais do que Jesus fez. Jesus disse isso, que obras maiores nós faríamos se crêssemos, muito maiores do que aquele fez, do que os discípulos fizeram. Nós hoje precisamos acreditar, nós precisamos confiar naquilo que Deus prometeu na sua palavra. Muitas vezes a gente quer apenas que as promessas sejam para as nossas vidas, as promessas sejam para meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus amigos, que eu vou ser abençoado, que eu vou ter chave de casa, vou ter carro novo, vou ter isso, vou ter aquilo. Muitas vezes a gente se preocupa com os bens e as coisas da terra, mas a maior promessa é o céu. A maior promessa é estar com Deus, é viver com Ele para sempre. Naquele momento, a promessa de Sara era um filho, era o que ela tanto quis, era o que ela tanto sonhou, era o que ela tanto orou, era o que ela tanto pediu junto com o seu marido a Deus e que Deus naquele momento estava trazendo como promessa para ser cumprida com pouco menos de 1 ano. E no momento que Deus chega dizendo, ela desacredita. Nós nos tornamos muito frágeis e precisamos ser pessoas fortes, porque quando Deus faz, a gente tem que se apegar. Quando Deus fala, a gente tem que se apegar no que Deus diz, porque quando Ele promete, Ele cumpre. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei quais são as promessas de Deus, mas não desacredite, não fique rindo, não ache que não vai acontecer. Mesmo que não fosse acontecer, nós precisamos acreditar até o último instante.
E eu digo para você que a segunda coisa que aconteceu foi que quando ela riu, que o anjo disse: por que está rindo? Ela mentiu. Ela achou que estava enganando. Não se engane, não ache que está enganando a Deus ou a alguém. Você não engana ninguém a não ser você mesmo. Não adianta você pensar ou falar algo para agradar outras pessoas. Você precisa agradar o coração de Deus. Você precisa ser sincero. Você precisa ser sincera. Sara demonstrou para nós que naquele momento a fragilidade dela levou o ponto dela até mentir. E às vezes as pessoas, nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, acabam mentindo ou cometendo outros erros que lhe tira do propósito e da promessa de Deus. Então, a primeira coisa que nós não podemos esquecer é que Sara, ela demonstrou fragilidade, vulnerabilidade. Nós podemos demonstrar, mas temos que melhorar, temos que mudar, temos que trocar essa vulnerabilidade, essa fragilidade em força em Deus. A segunda coisa que a gente vê no estudo, segundo tópico, é que Sara esperou contra a esperança. A Bíblia vai dizer que Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Tem uma parte aqui no estudo que é muito lindo, que diz o seguinte, que quando as possibilidades humanas são inexistentes, os milagres de Deus podem acontecer. Mais uma vez, quando as possibilidades humanas são inexistentes ou não existem, os milagres de Deus podem acontecer. Quando você acha que não vai acontecer, é quando Deus faz. Qual foi o momento que Israel muito prosperou? Por incrível que pareça, no deserto. Não prosperar de crescer em bens, em território, mas prosperar no sentido de ver milagres, no sentido de ver Deus agindo. Às vezes as pessoas acham que prosperidade é só financeiro, não é. A saúde do seu filho é prosperidade, a saúde dos seus pais é prosperidade, a alegria de quem está do seu lado junto com você é prosperidade. Prosperidade não necessariamente quer dizer coisas financeiras, mas a gente entende que quando as possibilidades humanas são inexistentes, milagres de Deus podem acontecer. Quando você achar que algo é impossível, é aí que Deus vai e faz um milagre. Então Sara esperou contra a esperança. Ele diz que duas coisas é importante para lembrarmos. A esperança não pode enfraquecer. A esperança é esperar, é ir até o final. Você não pode esmorecer, não pode retroceder e não pode voltar. E a segunda coisa que ele diz, dentro da esperança que ela demonstra, é que a esperança não leva em conta a impossibilidade humana. Você não precisa acreditar que as coisas vão acontecer de forma natural, porque o impossível que Deus faz, as coisas que Deus faz é contra o que eu penso, o que eu acho. Por exemplo, alguém que morre. Na minha cabeça, eu não sei o que fazer. É ilógico para mim ver uma pessoa morta voltar à vida. Mas para Deus isso é possível. Alguém que tem um braço troncho de nascença, uma perna troncha de nascença, Deus, e isso foi visto no Novo Testamento, em nossos dias também tem muito disso, eu acredito fielmente. Alguém que estava com o braço troncho, Deus vai lá por milagre e faz o braço ficar bom. A perna que nasceu também troncha, Deus vai lá por milagre e faz a perna ficar reta. E aí a gente percebe que é nesse momento que a esperança não pode levar em conta o que eu acho que não pode acontecer. Sara naquele momento achava que nunca ia ter filho, e Deus deu filho, e da sua descendência criou uma nação que até hoje existe, que é Israel. Então a primeira coisa, Sara mostrou fragilidade por não acreditar na promessa. A segunda coisa, Sara esperou pela promessa e acreditou e confiou, e aconteceu. Ela, depois disso, ela acabou acontecendo. Deu a crendo e acontecendo. E a terceira coisa que ela nos mostra é que após ela desacreditar, depois ela começar a crer, ela começou a ser exemplar. Ela começou e continuou sendo uma mulher digna, uma mulher fiel, uma mulher que caminhou e mostrou quem Deus era. Veja o que vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. Sara, ela sim, foi uma mulher obediente a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Eu sei que para alguns pode parecer machismo, não, porque ela obedeceu ao seu marido e chamava de senhor, mas não é bem isso que está dizendo, porque a própria Bíblia vai dizer assim, no finalzinho do versículo 7. Também você, marido, na vida, em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Assim seja, para que nada atrapalhe a oração de vocês. Ele está dizendo que ela se tornou mais obediente
está dizendo que ela se tornou mais submissa, que ela caminhou mais com ele e que ele a amou mais. Não é o que o texto está dizendo sobre eles, mas é o texto que está dizendo que a mulher que é obediente, o marido que ama a esposa, na mesma proporção, ambos caminham juntos e Deus continua abençoando. Ela foi um exemplo, porque a Bíblia vai tratar ela como um padrão de honestidade e um padrão de submissão. Após o erro dela, após o conserto, após as ações erradas dela, ela passou a ser uma mulher honesta em dobro, uma mulher submissa, uma mulher que acreditava, uma mulher que dava exemplo. Ela mostrou para nós que nos momentos, diz assim no estudo, que ela mostrou para nós que nos momentos mais difíceis da vida é que devemos esperar em Deus, principalmente quando para os nossos olhos algo é impossível. Então ela não acreditou no início, depois começou a acreditar e depois ela passou a ser uma ótima dona de casa, uma ótima esposa, uma mulher honesta para todos que estavam ao seu redor. O seu caráter foi mudado, porque a partir dali ela sabe que Deus mudou a vida dela. É nesses momentos que as pessoas começam a ver o agir de Deus, as pessoas começam a mostrar quem Deus é na sua própria vida, não apenas pelos milagres, não apenas pelas promessas cumpridas, mas porque realmente quando Deus diz que faz, Ele faz, e nós precisamos continuar nessa sequência de caminhar com Ele. Aqui eu vou concluir dizendo o seguinte, que é o que diz no estudo. Ela tornou-se uma mulher padrão, ela tornou-se uma serva de Deus, ela tornou-se uma esposa submissa, ela tornou-se um exemplo a todas as pessoas, ela tornou-se uma ótima mãe, ela tornou-se uma mulher de Deus. Você precisa ser um homem de Deus, você precisa ser uma mulher de Deus. Nós precisamos, em meio à nossa dinâmica de vida, saber que por mais que muitas vezes as nossas fragilidades não dê para crer na promessa, e no meio do caminho a gente começa a exercer a nossa fé, e a gente precisa entender que no final nós precisamos ser exemplos para outros. Então ela se tornou um exemplo para muitas pessoas, inclusive para nós. E a conclusão do estudo diz o seguinte: Deus quer realizar o milagre da vida e transformar a sua vida, o seu caráter, toda a sua pessoa, mas Ele precisa que você o ajude. Não é uma questão de precisar, de necessidade. Deus não precisa, porque Deus é onipotente, mas Ele quer a sua ajuda, Ele quer que você também se disponha a isso. Deus quer que você se disponha para que o impossível se torne possível. Creia. E se eu não crer? Deus vai fazer, porque Ele é Deus, mas se Ele não quiser fazer, Ele também continua sendo Deus. Devemos nos submeter a Deus e não levar em consideração as nossas impossibilidades humanas ou o nosso ser já de autoconhecimento, porque achamos que conhecemos tudo. Devemos confiar em Deus, devemos confiar nas suas promessas e continuar sempre firmes e fiéis nele. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.